Fala galera, aqui é o AJ do canal Mundo dos Fatos, e durante grande parte do século XVIII, era comum que indivíduos brancos comercializassem cerca de 100 pessoas negras. Essas pessoas eram tratadas como mercadoria, consideradas posses de alguém. Para transportar os escravos da África para outros continentes, eram utilizados os temidos navios negreiros. Esses navios superlotados e pequenos partiam dos portos africanos repletos de doenças. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, como funcionavam os navios negreiros. Então, já deixe seu like nesse vídeo, sua contribuição por meio dele é extremamente importante para nós. Não se esqueça também de se inscrever no canal, compartilhe esse tipo de conteúdo com quem possa vir a gostar desse tipo de assunto. E sem mais delongas, editora, puxa a vinheta. Embora já poucos relatos diretos dos escravos sobre o que acontecia dentro dos navios negreiros, o pouco que se sabe é suficiente para dar uma ideia do terrível tratamento dispensado a essas pessoas. É doloroso olhar para o passado e testemunhar as barbaridades cometidas pelos seres humanos contra seus semelhantes. No Brasil, desde o início da colonização por Portugal, os indígenas sofreram muito. Muitos foram feitos escravos para trabalhar nos engenhos. No entanto, fatores como a violência, doenças introduzidas pelos colonizadores e conflitos contribuíram para a diminuição da população indígena. O sistema imunológico dos indígenas era diferente dos colonizadores, tornando-os vulneráveis a doenças como a varíola. Diante da escassez da mão de obra indígena e do potencial lucrativo do tráfico de escravos africanos, os colonos começaram a trazer escravos para o Brasil. Esse tipo de comércio já existia desde o século XV, com os portugueses inicialmente levando escravos para serviços urbanos e a produção de açúcar. Por volta de 1580, os primeiros 3.000 africanos desembarcaram no Brasil, sendo comercializados por traficantes. Os escravos eram marcados com ferro quente para indicar a qual traficante pertenciam. No passado, africanos eram tratados de maneira desumana, assemelhando-se a animais, como se fossem propriedade de alguém e sujeitos a negociações, onde eram trocados por mercadorias valiosas como tabaco, pólvora, cachaça, especiarias, entre outros itens. Esse comércio ocorria durante o transporte da África para outros destinos, por meio de navios premiados, conhecidos como navios negreiros ou tumbeiros. Essas embarcações atravessavam o Atlântico, transportando mercadorias em um sentido e retornavam lotados de escravos. Esses navios eram diferentes das embarcações comerciais convencionais, sendo menores e capaz de adentrar os rios africanos para buscar mercadorias. Inicialmente, o foco era nos escravos jovens, de 8 a 25 anos, para realizar trabalhos braçais para os colonizadores. No entanto, nos últimos anos desse comércio, qualquer pessoa poderia ser alvo, incluindo surdos, cegos, líderes religiosos, mulheres grávidas, entre outros. Os maus-tratos começavam antes mesmo do embarque nos navios, como os escravos amontoados em condições precárias. Durante a viagem, sofriam violência dos homens brancos, ficando acorrentados, geralmente no escuro, e separados por sexo. As mulheres eram vítimas de todo tipo de violência por parte da tripulação. Os navios negreiros eram pequenos, permitindo o amontoado de 300 a 500 escravos nos porões. A duração da viagem variava dependendo do destino, como 35 dias de Luanda, na Angola, para Recife, 40 dias para Salvador e 50 a 60 dias para o Rio de Janeiro. Apesar das péssimas condições e dos maus tratos, os traficantes tinham que tomar cuidado para não perder a mercadoria, por assim dizer, pois a morte de um escravo significava prejuízo. Durante a viagem, os escravos enfrentavam condições desumanas nos porões quentes e apertados, muitas vezes incapazes de se mover. Para evitar prejuízos à saúde dos prisioneiros, um grupo reduzido era permitido subir ao convés para tomar sol, sob ameaças e também humilhações. Este era um espetáculo melancólico, já que a situação de todos ali era extremamente difícil e infeliz. Conhecida como banzo, essa é uma forma de depressão que se desenvolvia entre aqueles que viviam em cativeiro, imersos em um ambiente de desesperança e abusos constantes. Essa depressão resultava em pensamentos suicidas e descontentamento com a vida entre os escravizados. Historiadores afirmam que era comum que muitos escravos tirassem suas próprias vidas, sendo o suicídio 3 vezes mais frequente entre eles do que entre pessoas livres. As condições de vida eram extremamente precárias, com alimentação escassa, geralmente limitada a uma refeição por dia, e a água potável era ainda mais restrita para evitar revoltas no navio. A desidratação e a má nutrição levavam ao surgimento de doenças como escorbuto, causado pela falta de vitamina C, resultando na propagação de enfermidades entre os escravizados.
Milhões de pessoas foram transportadas da África para diversos lugares do mundo nessas condições desumanas. No Brasil, o comércio de escravos tornou-se altamente lucrativo, especialmente durante os 3 séculos de intensa atividade, impulsionado pelo aumento da demanda na mineração. As estimativas indicam que o Brasil recebeu o maior número de escravizados, aproximadamente 5 milhões. A prática desse comércio de escravos começou a declinar com uma mudança na postura da Grã-Bretanha. Em 1840, quando passaram a combater a escravidão, consideraram o transporte de escravos como crime de tráfico. No entanto, essa proibição não refletiu necessariamente uma consciência dos horrores sofridos pelos africanos, mas sim uma decisão baseada nos interesses econômicos britânicos, que precisavam de consumidores para seus produtos industrializados. Ao longo do tempo, os navios negreiros entraram em decadência e as embarcações mudaram seu foco para outras mercadorias. Essa é apenas uma parte dos horrores cometidos contra os escravizados africanos, destacando a dívida histórica incalculável com o continente africano. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like. Se tiver alguma ideia de assunto também que você quer que nós abordemos aqui no canal, pode deixar a sua ideia aqui também que nós vamos analisar uma a uma, tá certo? E clique no próximo vídeo para ver um outro fato, uma outra curiosidade desse nosso mundo. Valeu, é nóis, tamo junto.